Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Vamos falar hoje sobre a Parashá Kedoshim, que significa santos em hebraico. O texto que nós vamos estar abordando, o texto total da Parashá é Levítico 19, 1 até o 20, 27. Mas eu gostaria de falar sobre santidade, a santidade. E esse é o tema central desta Parashá. E nessa Parashá nós temos 64 versos, com 51 mitzvot, de onde 13 são positivas para fazer e 38 negativas não faça, ok? Essa aqui é uma coisa muito importante, porque mostra pra gente o seguinte, que dentro dessa Parashá existem várias determinações para dizer o seguinte: não, não, não. Não faça isso, não faça aquilo, preserve a sua santidade, preserve a sua conduta e etc, etc. Quando a gente pega, por exemplo, esse número de versículos, que é 64, a gente inverte ele para 46, 46 representa a palavra assistência divina em hebraico. E ela está ligada também, à questão do sod, que é o segredo. Então, quando o Eterno vem nos dar essa assistência, esse socorro, isso está ligado a um segredo do Eterno para conosco, nosso com o Eterno, para que o Eterno possa, então, fazer-se conhecido a cada um de nós, quando nós clamamos por socorro e Ele vem em nossa direção. E uma coisa interessante também, isso é só uma curiosidade, Existem mitzvot que você pode cumprir à noite. E o Zohar diz que uma delas, que é a questão de crescer e multiplicar, essa mitzvah ela é melhor cumprida na sexta-feira à noite, após a meia-noite, quando o Shabat está no seu nível mais elevado, mais alto. Agora a pergunta que eu te faria é o seguinte: cumprir essa mitzvah de procriação depois da meia-noite, porque esse é o momento que o Shabat está com uma unção maior sendo derramada, será que nós não nos lembramos de alguma coisa relacionada a isso, só que do outro lado? Porque Satanás leva os seus filhos, os seus seguidores, a fazerem os trabalhos, não só na macumba, na umbanda, na quimbanda, no satanismo, sexta-feira à meia-noite, de meia-noite em diante. Por que será? O Zohar está nos dando uma resposta. Tem um mover, um portal aberto, algo está vindo dos céus de uma forma mais intensa nesse horário. Por isso, como muita gente não se importa em guardar Shabat, muita gente não se importa em obedecer essa mitzvah, essa unção ela fica vaga, sem utilização no mundo. E o que o maligno faz? Ele pega e se usa para o lado mal, porque ele sabe que já está sendo liberado um mover dos céus. Depois nós vamos falar sobre isso de uma forma um pouquinho mais detida. Mas deixa eu mostrar outra coisa para vocês agora, Quando a gente fala, então, de santidade, A Torá está dizendo o seguinte, olha: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o eterno vosso Elohim, sou santo. Cada um temerá a seu pai e a sua mãe e guardará os meus sábados. Eu sou o vosso Elohim. Nossa, esses 3 versos são marcantes, tremendos. Vamos ver uma coisa aqui? Vamos falar um pouco sobre essa questão de santidade. O que é ser santo? Segundo Rashi, é afastar-se de toda a imoralidade e transgressão. Então, para Rashi, imoralidade e transgressão quebram a santidade. Então, o padrão que foi me dado como um legado para que eu deva alcançar é o próprio Eterno. Então, se eu obedeço às mitzvot, se eu me afasto da imoralidade e da transgressão, que é a quebra dos mandamentos, eu estou, por outro lado, me aproximando do Eterno,
e fazendo com que a minha vida seja santificada através da obediência das mitzvot, dos mandamentos. Então, isso nos mostra o seguinte, que não é só aquela coisa de ficar orando, aquela coisa de dizer assim, porque eu tenho que fazer tal sacrifício e tal sacrifício que vai me tornar mais santo. A oração é importante, a separação é importante, mas não adianta a pessoa fazer tudo isso e daqui a pouco vai e come carne de porco, daqui a pouco vai e não guarda Shabat, vai e comemora uma festa pagã, vai comemorar um carnaval, um Natal, um Ano Novo. O que adianta? Por um lado, a pessoa quer se santificar e por outro, ela desobedece coisas básicas das Escrituras, fala mal do vizinho, fala mal do irmão e etc. Engana os outros. Mas não, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, para buscar a santidade. Os irmãos entendem que há um contrassenso nessas coisas. Não adianta eu não obedecer a palavra e buscar numa outra via que é válida, diga-se de passagem, mas não adianta eu buscar ali, porque eu não vou alcançar isso na plenitude. Santos sereis, segundo os nossos sábios promulgam, fala da vossa maneira de viver, ou seja, eu não preciso fazer nada de extraordinário, incomum, para mostrar que eu sou santo. Basta eu fazer aquilo que a Torá me manda fazer e não fazer o que a Torá me manda não fazer. Por isso, comer carne de porco, comer crustáceo, comer aquelas coisas que são proibidas, a gente vai se abster disso. Por quê? Porque isso vai trazer santidade, inclusive, para a minha alma. É o que diz a palavra do Eterno. Então, alguns irmãos podem estar se perguntando, mas Rabino, e a lei já não acabou? A pergunta que eu faço é o seguinte, onde está escrito que a Torá foi abolida? Quem falou isso? Yeshua curou num sábado. E quem disse que no sábado eu não posso fazer o bem? Quem disse que no sábado eu não posso orar por alguém para ser curado? Quem disse que o Shabat é um tempo de eu ficar só sentado? Não é isso não. O Shabat tem as suas restrições. Mas o Shabat é o dia da gente fazer o bem. Inclusive tem uma oração que a gente faz, na Amidá, em que a gente clama ao Senhor por cura. Entendeu? Então, na verdade, o Shabat é esse tempo que essas coisas acontecem. Extraordinário, tremendo. E Yeshua disse que o Shabat não acabou. Shaul disse que o Shabat não acabou. Quem foi o teólogo que vai contra a Escritura para dizer que o Shabat acabou? Que eu não tenho mais que guardar o Shabat. Agora estou no tempo da graça. Só porque esses teólogos dizem que estão no tempo da graça, então não se deve mais obedecer a palavra do Eterno? O Shabat está entre os 10 mandamentos. Se um foi abolido, significa que os outros 9 também foram. Então pode matar, roubar, cobiçar, prostituir, tomar o nome do Eterno em vão, tudo isso pode. Porque se o Shabat, que é o 4º mandamento, foi abolido, o que está para cima também foi, o que está para baixo também foi. É simples assim. Por isso, a questão da santidade, ela está ligada então a uma ordem que o Eterno deu. Sede santos, porque eu, o Eterno, o sou. Então isso significa que a gente se santifica cumprindo a palavra e se afastando daquilo que é ruim, daquilo que me leva a tropeçar. Tá? Uma outra coisa específica é que eu tenho que ser santo no meu dia a dia. Não adianta eu ser santo na congregação, na sinagoga ou na igreja. Ali estão os irmãos reunidos, então todo mundo fica com aquela carinha assim, ai, e tal, porque eu vim aqui para adorar ao Senhor.
Ah, eu vou levantar as minhas mãos, eu vou lá, dar meu dízimo, minha oferta. Isso não é santidade não, irmãos. Santidade é muito mais do que isso. Santidade, ela passa pela questão de sermos obedientes em ambientes onde os irmãos não estão presentes, mas o Eterno está vendo tudo. A santidade, ela está ligada a esse tipo de coisa. Hoje em dia, né, a gente fala assim, ah, mas isso é antiquado. Isso é coisa lá do Velho Testamento, da Torá. Não, a gente não precisa mais disso. Hoje no mundo moderno. Hoje o homem está com uma outra condição. A salvação, então, mudou. Não precisa mais de Yeshua para salvação. A pessoa não precisa mais fazer nada daquilo que está escrito na Bíblia, porque se o mundo é moderno, se a Bíblia é considerada um livro antigo, então não precisa mais. Perceba, irmãos, que o diabo tem trazido muitas formas, inclusive formas agressivas, de pensamento, de reflexão, para levar pessoas a serem enganadas. Ah, no mundo antigo precisava disso, hoje já não se precisa. O ser humano de antigamente mudou para o ser humano de hoje? Lógico que não. O ser humano de hoje tem mais tecnologia, tem mais condições de fazer as coisas, a sua vida está num patamar diferente, mas a essência do ser humano é a mesma. Os homens não mudaram, não. Naquela época eles eram de um jeito, hoje ainda são iguais. O nosso DNA não mudou, não. Não tem ninguém aqui virando um ser diferenciado, um ser com conotações espaciais e tal. Ah, porque estou no mundo da modernidade, agora até o meu DNA está mudando, eu estou virando um homem, que eu vou ser capaz de transpor todas as barreiras do universo. Que nada. Somos pecadores, pessoas que precisam de restauração, de salvação, de cura, de transformação. O homem antigamente continua sendo homem hoje. Então não adianta vir com o argumento da modernidade. O argumento nosso é, eu preciso obedecer a palavra do Eterno. Eu preciso ser alguém que tome a palavra e diga assim, eu vou cumprir, vou obedecer, porque isso me trará grandes benefícios. A santidade, ela passa também pelas nossas vestes. E eu não falo só da mulher, é do homem também. Tem irmãos que vão nas suas congregações, sinagogas ou igrejas com roupa assim que não dá. Você vai na padaria comprar pão de chinelo, com a bermuda, e a pessoa pega essa roupa e uma camiseta, né? Eu vou para a congregação assim, eu vou para a igreja assim. Mas Rabino, e os jovens? Jovem não tem que andar bem vestido, tem que andar igual um mendigo? Ele vai para a casa do Rei dos Reis, vai se apresentar diante do Eterno, de qualquer jeito? Será? Eu não sei, eu acho que isso não está certo. O que as pessoas estão achando que elas vão encontrar dentro das congregações, das sinagogas ou das igrejas? Vão encontrar o rabino, o pastor, o apóstolo? Vão encontrar o Hakadosh Baruch, vão encontrar com Yeshua. Isso é muito mais sério, irmãos. Mulheres indo para as nossas congregações, sinagogas e igrejas, com roupas que, sabe, elas querem ser o centro daquele lugar. O centro daquele lugar é Yeshua. Não é você não, minha irmã. Você tem que ir com uma roupa decente. Como a Rebeca, minha esposa, diz, aquilo que é precioso não é para ser mostrado em qualquer lugar. O que é precioso é guardado para o dono. Se você é casada, aquilo que é precioso seu tem que estar guardado para o seu marido. E se você é solteira, você tem que guardar isso para o teu futuro marido, não ficar expondo isso para todo mundo. Fica parecendo mercado de peixe, todo mundo, aqui, ó. Misericórdia, irmãos. Tanto do homem quanto da mulher, isso é uma coisa que precisa ser corrigida no nosso meio. É necessário haver uma postura diferente. Nós precisamos ir para os serviços, para os nossos cultos, vestidos como príncipes,
que somos de fato e de verdade. A santidade também é isso. O que está dentro de mim vai desembocar fora. Vai sair assim como um turbilhão para fora. Nas minhas palavras, nos meus atos, nos meus pensamentos e na minha roupa. Também na roupa. Vai acontecer, tem que acontecer. Não adianta eu dizer assim, eu me converti agora, eu sou servo de Yeshua, e não mudar o interior, e isso não tem um reflexo no exterior. Tem que ter, irmãos. Mas a nossa cultura, isso não tem nada a ver com cultura não, irmãos. Isso tem a ver com o padrão das pessoas lá no mundo olharem para a gente e falarem assim, puxa vida, que povo com uma conduta maravilhosa. Rabino, mas eu conheço gente que anda de terno e gravata e sai pecando por aí. Isso é problema dele. Aí eu conheço mulher que tem um vestidão, uma saiona até aqui e apronta todas. Isso é problema dela. Nós não temos que olhar para as pessoas pelo errado que elas estão fazendo, as atitudes erradas. Nós temos que olhar para nós. Antes da gente olhar para o vizinho, vamos olhar para dentro de nós mesmos. E aqui a Paraxá é para olhar para dentro. Há uma ordem individual, sede santos. Quem? Cada um de nós. Quem não quiser obedecer a ordem, isso não é problema nosso. Mas nós temos que obedecer essa ordem. Temos que dar honra ao Eterno guardando a sua palavra. Aí, eu queria te mostrar uma outra coisa. A palavra Kedushá, que é santidade em hebraico, é composta de Kadosh e a letra Rei. Kadosh significa ser santo, ser sagrado. E a letra Rei, ela aponta para o Eterno. Ou seja, seja santo como o Eterno é. E seja santo para o Eterno. Você não vai ser santo para o seu vizinho, para a sua mulher, para o seu filho. Você vai ser santo para o Eterno. A nossa santidade é guardada para Ele. Você está entendendo isso? Eu não tenho que mostrar para todo mundo, não. Eu tenho que fazer isso porque eu estou obedecendo a mitzvah. O mandamento de ser santo. Não importa o que os outros pensem, falem, importa a minha vida, a minha vivência com o Senhor. Tudo isso vai demonstrar no dia futuro quem é quem. Você acha que o Espírito Santo vai tratar o obediente e o desobediente da mesma forma? Todos nós temos filhos. Quem tem filho desobediente sabe como é sério. E você deve ter também um filho obediente. Você vai tratar os dois igual? Rabino, mas eu tenho que amar mais o desobediente. Isso é fato. Mas você não pode tratar a desobediência da mesma forma que você trata a obediência. Quando se recompensa a desobediência, se cria um monstro. O Eterno, você acha que ele vai abençoar o desobediente? Não vai não, irmãos, ele vai falar. A pessoa não quer voltar para o caminho, ele bate. Simplesmente isso. Ele bate, e bate com força, para trazer aquela pessoa de volta para o caminho. Por isso, irmãos, isso tudo é muito, muito tremendo. Essa paraxá está mostrando para a gente o quanto o Eterno nos ama. Nos ama. Olha só, passando por isso, tem o mandamento de obedecer pai e mãe, ou mãe e pai, tá? Nós devemos respeitar os nossos pais e as nossas mães. Tanto um quanto o outro, nós devemos respeito e reverência a eles. Como é que a gente faz isso? Tem algumas formas que eu gostaria de comentar assim, rapidamente, para que a gente possa entender isso aqui. O Midrash fala o seguinte: cada filho judeu, mesmo adulto, deve respeitar os seus pais. Como cumprimos essa mitzvah? Primeiro, não chamamos nossos pais pelo nome próprio. Nunca. Ou pai, ou paizinho. Cada um tem uma forma de falar. E outra coisa, não usar palavras pejorativas, tá? Ô velho, ô velha. Misericórdia. Mas tratá-los com carinho. Tá entendendo?
chamá-los de forma carinhosa, nos referirmos a eles de forma carinhosa. Porque eles é que nos deram origem a esse mundo. Nossos pais se encontraram um dia, tiveram contato físico, a nossa mãe engravidou, deu à luz para que nós pudéssemos estar aqui. Como tratá-los de forma grosseira? Como tratá-los de forma desonrosa? Não pode. Não pode. Quando nós nos referirmos a eles, precisamos fazê-lo de forma respeitosa. Ok? Outra coisa, não devemos interrompê-los quando eles nos falam. Se você está ouvindo seu pai e sua mãe falar com você, espere ele terminar todo o argumento, tudo aquilo que ele tem para dizer, ou ela. Pai, terminou? Mãe, terminou? Então dá licença que eu vou falar agora. Isso, irmãos, o Midrash fala, isso é questão de educação. Agora precisa o Midrash vir para interpretar a palavra do Eterno e dizer que eu tenho que ter educação com meu pai e com minha mãe, que eu preciso ouvi-los. Amados, quando se tratam de coisas sérias, conselho de pai e de mãe nunca é demais. Pelo contrário, conselho de pai e de mãe muitas vezes salva as nossas vidas. Mas tem gente que não quer ouvir o conselho do pai e da mãe. Você está velho, você já não sabe de nada, porque esse mundo agora é outra coisa. Nada compra a experiência e a vivência que os nossos pais já tiveram. Eles têm condições de nos aconselharem. E quando os nossos pais são servos de Yeshua, pessoas tementes ao Eterno, de oração e obedientes, eles têm uma outra coisa que eles carregam consigo, chamada discernimento espiritual. Imagine uma pessoa com uma vivência, com uma experiência, uma pessoa de oração e com discernimento espiritual chegando para te dar um conselho. Ainda vai parar e dizer assim, não, eu não quero ouvir seu conselho? Lógico que não, né, irmãos? Por isso, é tão necessário ouvirmos os nossos pais quando eles nos falam, tá? Outra coisa, nós não podemos contradizer os nossos pais. Então, o pai está falando, por exemplo, sobre a questão do celular. O meu celular é assim. Não, pai, não é nada disso, pai, deixa de ser. Não vai contradizer seu pai. Eu estou citando essa questão do celular porque hoje em dia a tecnologia tem avançado tanto e os filhos têm o domínio da tecnologia e muitas vezes os pais não têm. E às vezes os filhos não têm paciência com o pai e já vai logo. Tenha sabedoria para tratar com o seu pai. O que você semear na vida do seu pai e de sua mãe, você vai colher no futuro. Porque certamente os filhos se casarão e terão filhos. E os seus filhos, que são os netos do pai, do seu pai e da sua mãe, serão um reflexo do que você é com seu pai e com sua mãe. Outra coisa, nós não devemos falar quando percebermos que o nosso pai e a nossa mãe, eles estão prestes a falar. E também não interrompê-los quando eles estão falando. Se você está vendo que eles vão falar, espere, deixe ele falar, não interrompa, espere ele formar a frase inteira, o pensamento, a argumentação inteira, para que você possa então responder. Isso é muito importante. Eu não sei se você percebeu, está ligado à fala, ao trato como nós temos conversando com o nosso pai e com a nossa mãe. Isso é muito importante. Isso é fundamental para manter um nível de relacionamento sadio dentro da família. É ter esse respeito, esse, vamos chamar de recato,
para poder se comunicar com o pai e com a mãe. Tem uma outra coisa, não sentarmos na cadeira reservada aos nossos pais. Isso é engraçado, irmãos, porque cada família tem uma coisa diferenciada. Por exemplo, o pai vai assistir televisão, ele vai sentar na poltrona e assistir televisão. Ele tem um lugar que ele gosta de sentar. Aí o filho vai, senta lá, se espalha, e o pai chega, né? O filho vê, sabe que aquele é o lugar do pai e continua lá. Como se nada estivesse acontecendo. Tirando o prazer de seu pai de estar ali naquele lugar que ele gosta. Ah, Rabino, mas isso não é importante. Para você pode não ser, para o seu pai é. Isso é uma coisa séria, irmãos. Seu pai também tem um lugar, ou sua mãe, né? Estou falando do pai porque a gente está falando de sacerdote. Tem um lugar onde ele gosta de se assentar para almoçar. Deixa aquele lugar reservado para ele. Quando o almoço for ter início, quem deve ser servido primeiro? O chefe da família, o pai. Quando o pai não está em casa, é a mãe. Mas engraçado que os pais sempre abrem mão para os filhos e servem primeiro os filhos. E se sobra alguma coisa, eles comem. Engraçada essa posição do pai. Hoje eu estou falando sentado em outra cadeira. Lembrando aos filhos que os pais abrem mão de muita coisa para você poder chegar onde você chegou. Honrar pai e mãe significa que eu vou olhar para o meu pai e para a minha mãe e falar assim, puxa, o que você precisa? O que eu posso fazer para te ajudar, pai? Mãe, eu posso lavar uma louça para você, mãe? Eu posso arrumar uma casa? Eu posso varrer um chão, mãe? Rabino, o que isso tem a ver com santidade? Você está cumprindo uma mitzvah. Quando você cumpre uma mitzvah, há uma alteração no caráter para melhor. E o Eterno olha e diz assim, vou escrever aqui que eu vou prolongar os teus dias. Você não vai morrer cedo, não. Porque você está honrando seu pai e sua mãe. É só isso? Não. Todas as vezes que a gente cuida de pai e de mãe, há um mover na nossa vida que venha nos favorecer. Quando você faz alguma coisa para o seu pai ou para a sua mãe, no reino espiritual, algo é registrado a seu favor. E você vai aumentando o seu nível de santidade, de comunhão com o Hakadosh Baruch Hu. Isso é uma coisa importante, isso faz parte da santidade. Cuidar dos seus pais. Cuidar daquilo que ele gosta de comer. Você já pensou manda um dinheiro para ele e fala assim, pai, compra isso aqui para você comer. Pai, eu estou levando uma coisa para você que você sabe que seu pai e sua mãe gostam de comer. Você já pensou nisso? Você já pensou em fazer isso com ele? E para mim poder finalizar, eu gostaria de falar o seguinte, seu pai e sua mãe biológicos te trouxeram para esse mundo. E o seu rabino, o seu pastor, o seu apóstolo estão te levando para o mundo superior, para a vida eterna. São seus pais espirituais. Lembre-se deles. Lembre-se de cuidar deles. Lembre-se de orar por eles. Lembre-se de vez em quando chegar e falar assim, puxa vida, o meu pastor, o meu rabino, o meu apóstolo gosta disso. Vou comprar isso aqui e vou levar para ele. Vou comprar um presentinho para ele. Vou fazer uma visita para ele para dizer que está tudo bem, só para dar um abraço nele. Porque as pessoas nos procuram, irmãos, só com problema. Ninguém pega o telefone e liga, ou ninguém passa na nossa casa para dizer assim, vim só te dar um abraço, porque eu estou com saudade de você. Vim para dizer para você o quanto você é importante na minha vida. As pessoas não fazem isso, irmãos. Honrar pai e mãe é uma grande mitzvah. Tão grande quanto essa, ou tão grandiosa quanto essa, é você honrar os seus líderes. É você cuidar daqueles que zelam pela tua vida espiritual, que oram por você, que jejuam por você, que te aconselham, para que você não se perca nesse caminho de retorno ao Olam Rabá, à eternidade.
Isso tudo são mitzvot, são mandamentos que, quando cumpridos, quando obedecidos, nos levam ao patamar superior. Portanto, eu gostaria de te aconselhar hoje, seja santo, como o Senhor Yeshua é santo, como o Pai é santo. Vamos obedecer às leis e mandamentos do Eterno. Tem muita coisa que a gente precisa ser restaurado para poder obedecer. E nós precisamos entender uma outra coisa. A obediência não é opcional. Vou repetir, a obediência não é opcional. Você pode escolher não obedecer, mas você está selando o destino da sua vida. Se você obedecer, essa obediência, além de tudo, vai te levar para a eternidade, para estar junto com Yeshua. Então, não jogue fora a palavra do Eterno, não jogue fora a obediência, não jogue fora o prazer de cumprir os mandamentos do Eterno e de ser santo junto com Ele. Você vai trazer uma onda de santidade para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua congregação, para a sua igreja, para a sua sinagoga, e a sua família vai ser alcançada